Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, dia 4 de julho. Estamos na 13ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, este homem que até os ventos e o mar obedecem é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele que realiza os sinais messiânicos. Os surdos ouvem, os cegos veem, os leprosos são purificados, os pobres são libertos. Enfim, é nessa perspectiva que nós temos aí a presença de Jesus no meio de nós, nessa barca, a barca de Jesus, que a gente também pode entender como a nossa igreja. Jesus está no meio de nós, mas é importante que a gente tenha fé na presença dele, fé de que ele nos protege, que ele caminha conosco, ele é o Deus conosco. O que a gente vê muitas vezes é exatamente o contrário, a falta de fé. A falta de fé em Deus, a falta de fé em Jesus, no poder de Jesus. E muitas vezes até o medo excessivo das pessoas, mesmo pessoas de Deus, mesmo pessoas que caminham na igreja, que caminham assiduamente numa religiosidade, particularmente a nossa católica, mas que às vezes manifestam muito medo, medo do inimigo, medo do mal, medo das maldades humanas, medo de todas as maldades. Sem dúvida que o discípulo e todos nós, discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo, tem momentos em que a gente vai passar por tempestades, momentos que a gente vai passar por verdadeiros tsunamis existenciais. Jesus nunca iludiu ninguém dizendo que seguir a Ele, não vamos ter problemas. Não. Ele simplesmente disse: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mas é importante, antes da gente ficar com medo do inimigo, das dificuldades, que a gente acredite mais na força que a gente tem com Deus, do que ficar tão preocupado, tão medo das coisas do mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na tribulação, segura na mão de Deus, como diz a música, e vai. Continua segurando na mão de Deus. Ele está ali. Ele nos passa essa tranquilidade. Tranquiliza o nosso meio, tranquiliza o nosso mundo. Ele nos traz essa força para que a gente possa caminhar com Ele, mesmo com todas as nossas dificuldades, fragilidades e mesmo em tempos difíceis. Por isso, não tenhais medo. Como Ele mesmo diz, homens de pouca fé, Por que pouca fé? A gente precisa alimentar a fé para que a gente tenha muita fé e, consequentemente, muita esperança que nos impulsiona para a caridade, para a bondade, que é própria daquele que constrói o reino dos céus, o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos.